Olá, povo! Bom dia! Boa tarde nada, bom dia! E tá cedo até. Bom dia para todos. Hoje é terça-feira, dia 4 de outubro de 2022, chegando aí o final de ano. Mais um ano aí se findando. Graças a Deus. Né? O negócio é passar logo, acabar logo. Passar. Não tenho medo do futuro, não. O futuro do homem, da mulher de Deus é glorioso. É glorioso. Futuro bom. Tô indo ali, vou fazer um exame médico e psicotécnico do Detran, né? Pra fazer aí a mudança de categoria. O psicotécnico, na verdade, ele agendou para dia 7. Vou tentar fazer hoje, que é a mesma unidade lá, mesma clínica, né? Eu vou ver se eles me liberam para fazer hoje. Quando eu fiz o agendamento, na verdade a autoescola tava tentando fazer o agendamento e tava dando no mesmo dia. Só que aí teve problema, eu tive que ir lá no Poupa Tempo para tirar a nova foto, as digitais também. E aí agendou lá. Quando agendou lá já não tinha mais pro mesmo dia. Aí eu vou tentar hoje, né? Vou sacar um dinheiro ali para pagar lá. Nem cartão aceita. Quando eu fui renovar a minha habilitação, não aceitava. Aí os carros passam voando aqui. Eles não aceitavam. Tive que ir lá na rua. Sorte que eu tinha levado o token do banco lá pra fazer, porque o meu, quando eu uso a conta jurídica, é só com aquele token físico, né? E eu não ando com ele. Hoje eu já peguei aqui, mas espero não ter problema. Então, aí eu agora tô voltando lá. Vou lá agora fazer o exame, vou tentar fazer os dois para começar as aulas logo, né? Quero acabar logo com isso. Não vejo a hora de ter minha habilitação, né? Habilitação D. Eu tava vendo aí, estudando um pouco a legislação, conversando também com um outro rapaz. Tem um rapaz que ele tem um motorhome ônibus e ele puxa o carro dele, só que ele puxa arrastando mesmo, na roda, né? No cambão, né? Gambão, sei lá, cambão. Enfia lá, engata e vai embora. Diz que ele tem habilitação D. É a D. Mas de qualquer forma eu vou fazer a E o ano que vem, para não evitar problemas. Mas se a D já funcionar, maravilha, nada vai me impedir de dirigir, né? Eu tava vendo a legislação também. Diz que ali tem que ter uma interpretação, né? Diz que quando você está fazendo um reboque, tem que estar acima de 6 toneladas o reboque. É assim que eu entendi, 6 toneladas. Ele não tem 6 toneladas a garagem. Inclusive a pessoa vai me passar o orçamento da garagem agora de manhã. Falou comigo, daqui a pouco te passo. É outra coisa, outra paulada. Diz que vai ter que ter freio. Não precisa nada disso. Depois que ela mandar o orçamento eu discuto. É ônibus, como é que eu vou pôr freio lá atrás? Mas enfim, o povo quer ganhar dinheiro, né? Então, agora eu vou ali fazer esse exame. O exame na verdade é 11h20. Eu tô indo cedo aqui para ver se eu consigo fazer o psicotécnico. Se eu conseguir fazer o psicotécnico, maravilha. Se não, vou dar um tempo ali pela rua, né? Até dar o horário de fazer o exame.
que é pertinho aqui do lado, aqui, bem pertinho. E é isso daí, né, gente? E a política, interessante, né? A gente fica só observando a conduta das pessoas. Quem votou aí, quem levou o presidente aí a esse número expressivo de votos foi os evangélicos. Foi os evangélicos. Eu já falei a respeito disso, não vou falar a mesma coisa aqui, né? Interessante que quando você fala isso no meio dos evangélicos, que você vai falar as coisas, as pessoas não querem escutar. Não querem escutar. Nos grupos, né? Nos grupos chegam até a bloquear ali os grupos. Eu acho, primeiro assim, o que eu penso. Eu acho que num grupo evangélico, num grupo de religioso, né? Grupo de cunho espiritual, não tem que estar falando a respeito disso. Começa assim, né? Começa desse jeito aí. Não tem que estar falando a respeito disso. Lá é para tratar as coisas da irmandade, do povo de Deus, né? Dos irmãos, falar de obras, falar de... isso aí que tem que ser tratado ali, né? Nesses grupos, né? Eu tenho um grupo, participo de grupo grande, né? Grupo de Facebook, né? Do WhatsApp eu saí. Não aguento isso não. Não aguento não. Deus que me defenda. Glória a Deus, aleluia, o tempo todo, não tem necessidade disso, né? Não aguento esse negócio não, né? E fico o dia inteirinho. E o povo não dorme não. É o tempo todo. Não quero falar mal da fé de ninguém. Eu também tenho fé, mas eu acho que não tem necessidade disso. Nós não temos que ficar ali o tempo todo na mesma repetição, repetição. Não, né? Então, enfim, é o que a pessoa tem. Então, se ela tem, vou falar o quê? Então eu saí. Agora no Facebook lá, o grupo, eu preciso ir ali, né? Eu vou falar aqui primeiro uma parte, depois eu continuo. No Facebook, tem gente, eu já vi ali que tem gente que fala que é de uma determinada igreja, nem é de igreja nenhuma. Eu conversei outro dia com uma pessoa, a pessoa falou assim: não, a gente não tem que ficar na igreja. Tá no grupo de igreja, meu Deus do céu. A gente não, eu tenho fé, eu tenho não sei o que, tudo bem, né? Mas enfim, agora nos grupos, principalmente os grupos locais, não tem que ficar falando de política. Mas não é bem assim que acontece, né? No meio dos evangélicos há uma torcida política por um lado e as pessoas ali falam, até chegar alguém de um pensamento contrário, de um pensamento opositor àquele pensamento, né? Ou questionador, não é nem opositor, às vezes é um pensamento questionador. Aí já começa não, peraí, vamos parar o grupo, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo outro, né? Né? Aí eu acho que é complicado, né? Então, hoje no meio do povo, eu vou falar aqui porque eu até li, porque me mostraram, né? A coisa, né? Uma pessoa que falou ali, um irmão, né? Um caro irmão, não tenho nada contra, né? Não tenho nada contra, cada um. Quem vota na esquerda não é crente, não é cristão. Oxi, como é que é isso daí? Então você vê que tem umas confusão nas pessoas. É difícil, sabe? Difícil de compreender essas confusão, sabe? As pessoas misturam muito as coisas, né? Política, ideologias. As ideologias, eu já falei muitas vezes a respeito disso, as ideologias políticas, né? Essas ideologias,
elas não são ideologias de cunho espiritual, de religioso, não, são políticas. Políticas de Estado, políticas de nação, né? Políticas de, de sociedade. Ela não é uma política de crença. As pessoas misturam muito e deturpam o que é espiritual, o que é uma vida, o que é, né, a espiritualidade, o que é que nós estamos fazendo dentro das igrejas? Nós estamos ali vivendo um outro mundo, separado desse mundo aqui, embora vivendo nesse mundo aqui, mas ele é separado. Esses políticos, as bandeiras que tá aí, tudo isso aí é de cunho ideológico para as coisas da terra, não tem nada a ver com como é que fala, com as coisas de Deus, coisas espirituais, as coisas do céu. Não tem nada a ver, não. Então as pessoas deturpam muito isso e criam uma situação, um conflito, né, no meio das pessoas, né, dos irmãos, da irmandade, né. Como eu já disse, eu vejo a política como uma necessidade humana. A questão, e outra coisa, uma coisa que nós já deveríamos saber, os espirituais, né? O fim das igrejas, o fim da liberdade de culto, isso ninguém vai impedir isso daí. Isso aí está escrito, está profetizado isso. Mas as pessoas às vezes agem como se não, vamos impedir. Vamos impedir o quê que nós vamos impedir? Falta de sabedoria, né? Quando isso acontecer, de fato, vai acontecer, né? Porque já vai haver uma deterioração no meio das religiões, no meio das igrejas, uma deterioração. E é geral. Essa perseguição não é uma perseguição contra o cristão em si, é uma perseguição contra o religioso, contra todo aquele que professa uma crença, né? Então será contra os islâmicos, contra os judeus, contra os cristãos, todos haverá uma perseguição, vamos dizer assim, né? Então as pessoas não terão mais a condição de cultuar, de manifestar o seu credo, a sua crença, né? Não vão estar limitado ou impedido de fazer isso, né? Isso vai ser algo gigante, não vai ser aqui dentro do Brasil. Os acontecimentos que houve em diversas nações na história do mundo e na história recente do mundo também, de impedimento de culto e tudo mais, né? Foram questões envolvidas com conflitos, envolvidas com crenças e ideologias. Crenças e ideologias local. E não regional ou mundial, né? O que teve, por exemplo, recente na Bolívia, né? Aquilo ali, as igrejas, houve um problema, né? As igrejas foram utilizadas para tentar conspirar contra o governo. Não estou entrando aqui no mérito se o governo é certo ou errado, se o governo é bom ou ruim, não estou entrando nesse mérito, né? Então as igrejas foram utilizadas pelas agências internacionais de inteligência, né, para tentar conspirar contra o governo. O governo, como medida de segurança, foi lá e encerrou, né, as igrejas. Aí eu entro naquele assunto que eu falei agorinha. As igrejas, elas não estão aqui para entrar em temas políticos, de sociedade, de tudo, né? Ela pode participar em algumas coisas, né, mas visando a espiritualidade, né? Agora, a igreja não tem que se meter em governo, em ideologias, não. As igrejas são de cunho espiritual. Então há uma deturpação
que gera um conflito, né? E esse conflito pode ter medidas drásticas, né? E trágicas também para a obra de Deus, né? É o caso da Bolívia. Outros problemas que teve na União Soviética. A União Soviética, as igrejas eram utilizadas. Eu mesmo estou lendo até um livro a respeito disso, um livro com relatos verdadeiros, tá? Verídicos, né? São documentos até narrados em cima de documentos extraídos do Vaticano, né? Então, na União Soviética, o Ocidente, as agências de inteligência do Ocidente, tentando derrubar o aparelhamento de Estado da União Soviética, utilizavam-se das igrejas, principalmente a Igreja Católica, né? E aí houve também ali as perseguições, né? Perseguições como medida de segurança. Não estou entrando aqui se isso é certo ou errado. Nós estamos falando aqui de coisas sensíveis, né? Um Estado é algo sensível, né? O Estado, por isso que nós não temos que nos meter nisso, porque aí tem interesses, aí tem medidas que são necessárias. Enfim, não vamos discutir isso aí, porque isso aí são outros assuntos, né? Então, lá na China, a China é uma nação onde o povo, há mais de não sei quantos milhões de anos, mil anos, né? Não sei quantos mil anos, sei lá quanto tempo, é budista. É budista. Onde não há aceitação de outras religiões, tanto do Islã como do cristianismo. Enfim, não há aceitação. Não é uma aceitação pelo partido em si. Os membros dos partidos são um povo da China, um povo budista. Não aceita outras religiões. Então as pessoas olham assim, pô, é o comunismo. Não, nesse caso aí mesmo não é. Se você for, por exemplo, em Cuba, lá em Cuba tem igrejas evangélicas e igreja católica. O Partido Comunista não impede. Não impede o povo lá. Então não há localmente, por exemplo, aqui no Brasil, não existe essa possibilidade de fechar as igrejas aqui. Pelo menos, né, sem que haja uma grande mobilização contra o governo. Vamos supor que as igrejas tudo se juntam, vai para as ruas para mobilizar e para tentar derrubar um governo. Os membros das igrejas vão para a rua protestar, não sei o que. É perigoso fechar. Aí é perigoso fechar. Mas nós das igrejas, nós temos que ir para a rua mobilizar alguma coisa representando Cristo? Não. Tem alguma coisa errada aí, não tem não? Então existe muitas deturpações aí, irmãos, que tem o direito, né? Ele só não pode, ele tem o direito de escolher o lado que ele quer, como cidadão, um nacional de determinado país, daqui do Brasil, de outro país. Ele tem o direito de fazer as escolhas deles, política, né? Agora nós, como cristãos, a gente deve ficar meio que conservado ali, né? Não se expor muito, para que a gente não venha gerar algum escândalo, né? Por conta da nossa posição espiritual, né? Mas a gente tem o direito e o dever de fazer as nossas escolhas. Olha, eu sou do lado A, do lado B. Porém, a gente não pode transportar nossos lados para a nossa vida espiritual. Não, a vida espiritual é algo à parte, que só tem que ser manifestada para os terrenos, para a vida terrena, a vida social, a vida em sociedade, como luz, através de comportamentos, de ações, né? Luz desta forma, e não através de acusações, enfim, de ofensas e tudo mais. É o que eu senti de falar aqui.
né? Aí vão para os grupos, né? Aqui pode falar a respeito disso, sobre isso aqui já não pode. Será que isso aí tá certo? Não é? Será que... Eu acho que não pode nada a respeito disso, né? Nada, né? Os grupos, e quem lidera os grupos, né? Eu fiz um grupo, então eu tenho que ter conteúdo, né? Eu sou o líder do grupo, eu tenho que ter um conteúdo para manter aquele pessoal, né? Dentro de um conteúdo, dentro de uma mente espiritual ali dentro, né? Apartando do meio de nós, né? Coisas que não são relevantes à vida espiritual. E eu penso assim. Posso estar errado? Se eu estiver, me corrijam. Mas eu penso dessa forma. Ninguém tem que ir lá para os grupos, né? Pra atacar, né? Pra dizer, olha, lá coisas que não são pertinentes àquilo ali, aquela vida ali que é a vida espiritual. Bom, eu vou lá porque vou me atrasar. Eu ia encerrar depois, mas vou encerrar já agora mesmo. Que Deus abençoe a todos, dê uma ótima terça-feira para cada um de nós. E depois, se der, eu faço mais algum vídeo. A paz de Deus, Deus abençoe.